E aí galera do canal Segue, sou o André Rodrigues. No vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui para vocês as normas e os equipamentos a serem utilizados para a instalação da cerca elétrica. O mais importante que você deve se atentar aqui é principalmente as normas exigidas por lei, o mínimo que você deve fazer para você não ser atuado aí com a sua cerca elétrica. Então, sempre lembre de contratar profissionais qualificados. Para você que é profissional, fica aqui as dicas das leis sobre este tema. Então aqui está o tema nosso de hoje, né? Nós estamos falando sobre cerca elétrica, normas e equipamentos. Então nós vamos falar algumas coisas, inclusive sobre o medidor da tensão para a cerca elétrica, né? Você vê aqui que a gente tem um equipamento, né, voltado para isso, que é esse voltímetro aqui, e ele é próprio para o uso em cerca elétrica. Ele mede a tensão de até 20.000 volts. Bom, já iniciando aqui pela parte das normas técnicas, e a gente vai mesclar entre os equipamentos e as normas exigidas, nós vamos apresentar duas normas aqui para você entender e não ter problemas aí na hora da instalação da cerca elétrica, e para você que vai contratar também um profissional da área, para você saber aquilo que se enquadra e você não tenha problemas aí com fiscalização. Nós vamos tratar primeiro aqui da lei federal. Então é a lei de 13.477 do dia 30 de agosto de 2017. Essa lei, eu acho, foi algo muito simples que foi feito aí pelo governo federal. No caso aqui foi feito pela presidência da Câmara, né, dos Deputados. E ela deixa muitas coisas aqui em aberto, ao meu ver, né. Ela fala que o primeiro fio eletrificado deverá estar a uma altura compatível com a finalidade da cerca, mas não diz qual é a altura. Além disso, né, fala aqui novamente, né, até inclusive no perímetro 2, no artigo 2 aqui, ele fala novamente sobre isso. Altura mínima a partir do solo que minimize o risco de choque acidental. Isso aqui é um ponto bem relevante, mas também não fala qual é essa altura. E ele vai falando de algumas outras coisas, entre elas falando que você deve seguir as normas brasileiras, que é a ABNT, então a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, de Normas Técnicas, aliás. E ali ele vai falar também algumas coisas referente à instalação. Então é muito importante o técnico, o instalador que vai fazer, né, a instalação do equipamento, ele saiba quais são essas normas e o que elas exigem. Então, a gente vai pincelar algumas coisas, óbvio que não dá para a gente falar tudo e ler toda a norma para vocês, mas a gente vai falar os principais pontos e também vamos deixar aqui um link na descrição do vídeo, um link para você poder baixar aqui as normas que eu vou citar. A lei federal basicamente é isso, ela não fala muita coisa, ela é bem básica, né? É uma folha só. Então, basicamente o que ela fala é que você deve seguir outras normas, né? Ela fala algumas coisas ali bem básicas e fala que você deve seguir outras normas. O que acontece? Cada município do Brasil, ele tem a sua norma específica. Então, a gente não tem uma norma que rege para o Brasil todo. Então, eu vou citar aqui as normas do município de São Paulo, que é aqui da onde eu sou, mas eu dei uma olhada, né, em outros municípios, de outros estados, e as coisas são bem semelhantes. Mas é importante que você verifique a lei vigente, a norma vigente aí do seu município. Ok? Bom, a primeira coisa aqui que eu vou citar, que é muito importante, é referente aqui ao artigo 2, tá? O item 2 do artigo 2. Ele
exige um profissional habilitado, um técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício da função, podendo atuar pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitando as atribuições e as limitações consignadas por este organismo. O que significa isso? A pessoa que vai fazer a instalação, ele precisa estar credenciado a os órgãos que regulamentam isso. No caso, quais seriam? Bom, o primeiro órgão aqui é o que fiscaliza os técnicos, ok? Então, é o CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Inclusive, quando você está ali afiliado, você tem essa carteirinha aqui, que agora até também é possível ter isso digital, né? Não precisa ter mais a carteirinha física exatamente, você pode ter um aplicativo ali e conter esse documento aí digital. Mas é necessário ter isso. E quais as funções que pode fazer a instalação da cerca elétrica? Então existem diversos técnicos que podem fazer isso. Entre eles, o mais comum é o técnico eletrotécnico. Então, se você é um técnico eletrotécnico formado, tudo certinho, você está cadastrado aí no CFT, então você pode aí fazer a instalação da cerca elétrica. E é importante você que está assistindo esse vídeo, você tenha atenção nisso. Obviamente, a gente sabe que hoje tem diversas cercas aí instaladas e posso dar certeza que 90% dela não é instalado por técnicos, né, credenciados aí ao CFT. Mas existe uma importância e ao longo do vídeo você vai saber o porquê da importância disso. Além da pessoa, do técnico credenciado ao CFT, como eu dei o exemplo do técnico eletrotécnico, mas isso aí vai caber dentro das competências de cada técnico, né? Então você pode ter técnico em eletrônica, você vai ver se dentro da especificação dele ele pode exercer essa função, né? Então ele vai ter que estar enquadrado nas funções dele, a gente chama de competências, né? Então entre as funções desse técnico, a atribuição para que ele possa fazer a instalação da cerca elétrica. Próximo aqui é o engenheiro credenciado ao CREA. Muita gente ainda está acostumada a falar que um técnico precisa ter o CREA, por exemplo. Hoje não mais. Já faz aí algum tempo, né, que foi separado, então existia apenas o CREA e os técnicos também tinham a carteirinha do CREA. Hoje não é mais assim. Por quê? O que significa CREA? É o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, o que significa isso? Basicamente, né, de algumas coisas que eu já li, de outros canais que eu sigo, a gente sabe que para os técnicos meio que não tinha tanta atenção ali, não era possível dar tanta atenção para os técnicos, uma vez que ele já é voltado para os engenheiros, né? É um órgão ali que ele fiscaliza e regulamenta ali os engenheiros de diversas profissões. Então, fez-se ali a separação, os técnicos agora estão credenciados ao CFT e o CREA agora cuida apenas de engenheiros. Então, aí você tem inclusive a carteirinha, né, do engenheiro credenciado ao CREA, inclusive aqui no final, né, vai ficar o estado, então você tem CREA SP, por exemplo, se for de São Paulo, CREA MG, que é de Minas Gerais, e assim por diante. Agora nós vamos tratar aqui dos assuntos referentes aos equipamentos. O que a norma diz sobre os equipamentos, sobre os eletrificadores. Então você pode falar eletrificador, central de cerca, enfim. O nome técnico é o eletrificador, são essas centrais. Estou mostrando aqui alguns modelos, né? Tem diversos modelos aí no mercado, mas esse aqui são de 3 marcas aqui que a gente conhece, sabe que são bons produtos, a Intelbras, a AGL e JFL, mas existem diversos outros fabricantes aí, também são tão bons quanto eles e de boa qualidade. E o que a norma diz sobre o equipamento a ser utilizado? Então eu estou falando aqui da norma para São Paulo, lembrando que entre os municípios pouca coisa vai divergir do que eu estou falando aqui. Bom, primeiro item aqui é referente à corrente que o equipamento
pode ter ali circulando. Ele não pode ser uma corrente constante, né? Ele deve ser uma corrente intermitente ou pulsante. A gente sabe que hoje eu desconheço algum eletrificador que tenha a corrente intermitente. Todos eles são pulsantes que eu conheça, né? Caso você conheça algum eletrificador que seja corrente intermitente, posta aí nos comentários para a gente. A potência máxima desse pulso, né, que ele está dando, desse choque que ele está dando, ele tem que ser de no máximo 5 joules. Então aqui ele não é medido na corrente em ampere, ele é medido em joules. Okay? Então 5 joules é algo que não faz dano à saúde humana. Então se você encostar na cerca, você não vai vir a falecer por causa disso, você não vai ter um dano desse. Então o sentido não é matar ninguém, sim evitar ali e expulsar a pessoa que está tentando invadir o local. Os intervalos dos pulsos elétricos, então aqui ele tem que ter uma média de 50 pulsos por minuto. Então ele não pode ultrapassar isso. A gente vê que a maioria hoje dos fabricantes eles seguem isso. Basicamente é quase um pulso a cada segundo. É um pouco menos, né? Então ele vai dar um pulso a cada 50 segundos, é quase um pulso por segundo, né? 50 pulsos por minuto, quase um pulso por segundo. Então ele não pode ficar ali constantemente energizado. Tá? Então não pode ser constante, é um pulso a cada 1 segundo, basicamente. E você também tem a duração desse pulso. O que a norma exige? Então isso é importante você verificar quando for comprar o seu equipamento, se ele está enquadrado nessas especificações. Isso aqui eu não vi divergência em nenhum município. Então a duração do pulso é de 1 milissegundo, é algo muito rápido. Então a cada 1 segundo ele vai dar um pulso de 1 milissegundo, é algo muito rápido. Então a pessoa que levar essa descarga ali não vai correr o risco de morte. E o equipamento deverá ter suas características atestadas por certificado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Normatização e Qualidade Industrial, no caso, o Inmetro. Então, você precisa saber se o fabricante daquele produto, ele tem ali no seu produto o selo de certificação do Inmetro. Se ele não tiver esse selo, esse produto não pode ser instalado, ele não deve nem ser vendido. E algo importantíssimo para você que é técnico. Isso aqui é exigido por norma, então você fez a instalação, isso aqui é exigido, não é algo que o seu cliente pode optar em fazer ou não. Manutenção do equipamento deve ser realizada anualmente, a contar da data de instalação da cerca. Significa isso, no mínimo, pode ser mais, mas no mínimo uma manutenção por ano. Então, uma vez no ano, no mínimo, um técnico tem que ir lá, fazer toda a revisão, verificar a bateria, o arame, os isoladores, verificar tudo, como é que está a instalação, se está tudo ok, e devidamente fazer a RT ou a TRT, né, referente à vistoria que foi feita. Isso é importantíssimo. Então, para você que é técnico, saiba que é uma maneira aí de você ter uma recorrência. Então isso gera um contrato de manutenção. Apesar deles pedirem essa manutenção a cada 1 ano, que é o mínimo, eu recomendo que ela seja feita pelo menos a cada 6 meses. Tá? Mais para frente eu vou explicar um pouco mais por que eu falo que isso é recomendado. Bom, referente aos cabos utilizados para conduzir ali o choque, né, a tensão elétrica ali, a tensão e a corrente elétrica, a gente vê 2 tipos de material vendido no mercado, que é o fio eletroplástico, então é um plástico que conduz eletricidade, ele tem a parte metálica dele, né, tem o aço ali nele, e o fio de aço inox. E aí, qual dos dois pode ser utilizado? Os dois, somente um? Você sabe qual deles é proibido utilizar? Ou qual deles não é proibido? Se os dois podem ser utilizados? Comenta aí, faz um comentário aí pra gente, se você sabe o que pode ou não ser utilizado. Então vamos tirar a dúvida
segundo a norma. Então, tudo que eu vou falar aqui não é apenas, eu acho que deveria ser assim, não gosto de usar esse cabo, gosto daquele. Então, como tem que ser instalado, qual fio pode ser utilizado? Então, será que eu posso utilizar ali o cabo de elétrica que eu tenho em casa? Eu descasco ele e uso na minha cerca elétrica? Como deve ser isso? Bom, segundo a norma, aqui no artigo 5º, os arames utilizados para a condução da corrente elétrica devem ser do tipo liso, de aço inox ou galvanizado, com bitola mínima suficiente para não criar barrigas ao longo da sua extensão, bem como suportar qualquer balanço tolerável nas hastes e nunca ser inferior a meio milímetro quadrado. Parágrafo único, é vedada a utilização de arames farpados ou similares. Bom, olhando aqui o que a norma aqui de São Paulo, do município de São Paulo exige, e eu também vi que isso não tem divergência entre os municípios. Pode ser que no seu aí tenha alguma divergência, não é possível a gente conhecer de todos. Você deve conhecer do seu município. Bom, aqui em São Paulo, olhando esse artigo 5º dessa lei, eu já verifico que esse cabo, né, esse arame vendido aqui, que é o eletroplástico, ele está fora do que a norma exige. Então, primeiro, ele não é liso, você vê que ele não é um cabo liso, ele é trançado, então ele não é liso, ele está fora disso, e ele não é de aço inox ou galvanizado, ele é de um eletroplástico, é um plástico que conduz eletricidade, tem ali a sua parte metálica para poder conduzir a eletricidade, porém, ele está, de acordo com o que a gente está lendo aqui, ele está fora de norma. Então, para você que gosta, por algum motivo, de utilizar esse cabo, se você está em São Paulo, fica atento aí, porque você está fora da norma. Tá? Muita gente usa isso aqui porque ele fala que é mais resistente, tal, enfim. Bom, primeira coisa que eu vou falar é a utilização desse cabo aqui. Tem muita gente também que usa aquele cabo bem grosso, né? Às vezes de 2 milímetros quadrados, 1,5 milímetros. Algo que você deve saber referente à segurança. Então, aqui eu vou falar agora, isso não está na norma, tá? Então isso aqui é na vivência da segurança, daquilo que a gente compreende como a segurança do ambiente. A cerca elétrica, ela foi feita para disparar. Essa é a intenção da cerca elétrica, que ela gere o disparo, para que você seja alertado de que alguém está tentando invadir ali a residência. Então, obviamente, ela tem um choque que é para inibir, né, a pessoa, para coibir ela de entrar, é uma tentativa a mais, né, de prevenir que alguém entre, mas se mesmo assim alguém arrebentar a cerca, cortar, fazer qualquer coisa nessa cerca, então a cerca vai gerar um disparo, vai ter uma sirene ali tocando, se ela tiver conectada a uma central de alarme, ela dispara o alarme também, né, e ela faz ligação para o celular, enfim, vai tocar ali no aplicativo e vai comunicar os proprietários ou a empresa que está fazendo o monitoramento da violação. Se você utiliza arames muito grossos, isso não vai acontecer. Então pense na seguinte questão: alguém com a má intenção quer invadir, você está utilizando aquele arame grosso, né, que não quebra com facilidade. Uma pessoa pega uma escada isolada, escada de fibra, ou joga um tapete grosso de borracha em cima da cerca elétrica e depois vem com essa escada por cima, ele vai conseguir adentrar aí o local sem causar disparo na cerca. Então, por este motivo, eu não aconselho que você utilize esses arames grossos, né? E também esse eletroplástico aqui, também por causa disso. Então, primeiro, não utilizar o eletroplástico, porque de acordo com a norma aqui do município de São Paulo, não deve ser utilizado, a norma proíbe o uso dele. E pela questão da segurança, se ele não quebra, se ele não arrebenta, não gera disparo, e aí, né, tudo que você tentou fazer para proteger o ambiente não adiantou. Agora, referente até esse último item, eu vou voltar aqui. Olha aqui o parágrafo único. É vetada a utilização de arames farpados ou similares. Por que eu vou mostrar isso aqui? Isso aqui não é arame farpado, tá? Isso aqui é a concertina, né?
esse espiral, né, que é de material cortante, né? A utilização dele não é proibida, okay? A utilização dele não é proibida, porém ele não deve ser eletrificado. Então você não pode utilizar essa cerca, né, essa concertina, você não pode utilizar ela eletrificada. Você não pode eletrificar esse tipo de material. Isso é proibido por norma. E aqui vai agora outros poréns que a gente vai falar sobre essa concertina. Então não há problemas, né? Basicamente em questão de altura, de como colocar a norma que os técnicos seguem é a norma da cerca elétrica referente à altura e referente às advertências que ela tem que ter, porém a gente encontra muito disso aqui na rua. Quem nunca viu uma instalação dessa, né? Você vê aqui ó, a concertina, né? Aqui ela está instalado de modo lateral, né? Bem próximo aqui da cerca elétrica, e aqui ela está em volta da cerca elétrica. Isso aqui a gente vê muito na rua. Isso aqui não pode, gente. Isso aqui é proibido pela norma. Tá? Então, quem acha que está instalando isso aqui, que está protegendo mais o ambiente e tal, ele pode até ter a intenção de ter uma proteção melhor no ambiente ali do cliente. Porém, você não pode fazer isso. E eu vou mostrar na norma aonde isso aqui está errado. Bom, vamos aqui ao que diz a norma no artigo número 7º. O espaçamento horizontal entre os arames energizados e entre estes e demais estruturas deverá situar-se na faixa compreendida entre 10 centímetros e 20 centímetros. Bom, vamos lá. Entre 10 e 20 centímetros. Aqui, na cerca elétrica, entre um arame e outro, ele já está obedecendo essa distância mínima aqui que você tem entre 10 e 20 centímetros. Ok? Então ele já está aqui nessa distância. Se você coloca como está aqui, ele está a menos de 10 centímetros do fio. Então isso aqui já está errado, você não pode fazer isso, porque ele está muito próximo. Então o que ele está falando? É entre os arames e as demais estruturas. Isso aqui é uma estrutura e ela não pode ficar próximo. Aqui eu estou resumindo, tá, o que está ali nas normas. Ele especifica mais ali, referente próximo de parede, de muro, de qualquer coisa. Então leia atentamente, tá? Eu só estou resumindo as normas. Então aqui ele está muito próximo, mais próximo do que deveria. Aqui também ele está mais próximo do que deveria. E ainda eu já vi também aqui algumas coisas no YouTube. Você deve se preocupar quando você verificar alguns vídeos ensinando algumas técnicas para melhorar aí a sua cerca elétrica. Então eu já vi vídeo falando, coloque uma super cerca elétrica, aumente a potência da sua cerca elétrica ao máximo e tal. Tem várias pessoas ensinando coisas que não devem no YouTube. Fique atento a isso. Em um desses vídeos, uma pessoa ensina a você passar aqui aterramento entre todas as hastes para ela ficar aqui no meio dos fios da cerca elétrica. Esse vídeo é lamentável, na minha opinião, ele estar aí publicado, né, no YouTube, onde a pessoa fala que você fazendo isso aqui, você dá uma melhora, um ganho, enfim, diversas coisas. A mesma coisa a gente tem aqui. A distância entre esse fio, que teoricamente está fazendo aterramento, e dentro ali das explicações da pessoa, ele está aumentando a potência, aumentando ali a efetividade da cerca elétrica. Então se você passar isso aqui, ele vai fazer isso. E ele falou também, né, ele fala nesse vídeo que impede de tentar passar aqui pelo meio. Bom, eu desconheço alguém que consiga passar no meio desses dois fios aqui. A distância desses fios é de 10 centímetros. Então já é impossível alguém tentar passar pelo meio dos dois, né? E ainda mais a pessoa colocar falando, né? Então, assim, infelizmente fez esse vídeo aí sem ter noção do que a norma exige. Isso aqui, gente, não pode ser feito. A norma ela é bem clara quanto a isso, ao espaçamento que deve ter entre os fios.
Então toma muito cuidado. A gente teve um inscrito que nos procurou e ele teve problemas na cerca elétrica dele por causa disso, e ele teve que desmanchar aí para sanar o problema, e obviamente totalmente fora de norma, tá? Isso aqui. Agora sim, André, então eu não posso instalar uma concertina e ter a cerca elétrica? Você pode sim, tá? Existem dois casos aí que você vai poder tranquilamente fazer isso. Bom, primeiro caso, você tem aqui a maneira correta para você instalar os dois. Então você vê que tem aqui no lado direito ó, a concertina, ok? Ela não está eletrificada, e você tem a cerca elétrica na frente dela. E a cerca elétrica ela foi tombada, ela está num ângulo aqui de 45 graus, tá? Então ela tem um ângulo, está mantendo a distância mínima entre a concertina e a cerca elétrica, numa distância mínima de 10 centímetros. Então é entre o fio da cerca, aqui o fio energizado, e entre a concertina, se tem um espaçamento de 10 centímetros, você não vai ter nenhum tipo de problema. E o outro caso aqui, você tem a concertina eletrificada. Então, André, você falou que a concertina não pode ser eletrificada. Bom, esse material aqui de fora, que é um material cortante, de fato ele não pode ser eletrificado. Tá? Isso está especificado na norma, então você lê a norma toda. Como eu falei, eu dei apenas alguns trechos. Mas aqui no centro, aqui nesse centro, ele pode ser eletrificado. Então ele está correndo aqui a eletricidade aqui no meio, a tensão elétrica aqui no meio, e está devidamente afastado. Então seus 10 centímetros no mínimo aqui, né, ele está afastado do material cortante. Então nesses dois casos você pode sim utilizar a concertina eletrificada. E referente ao aterramento, como que deve ser feito o aterramento? Eu posso utilizar o neutro aí da minha rede elétrica da casa do cliente lá como aterramento? Eu posso ligar a cerca elétrica no mesmo aterramento que está a casa do cliente? Então a casa do cliente já tem um aterramento que é utilizado para a rede elétrica ali. Posso utilizar? Então faça o seu comentário aí pra gente. Você acha que pode ou não ser utilizado o aterramento que já tem na residência? E no caso de eu não ter o aterramento, será que eu posso utilizar o neutro da casa como um aterramento? Vamos ver o que a norma fala sobre isso. A norma, em referente à cerca elétrica, fala que você deve possuir um sistema de aterramento específico, ficando vedado o uso de outros sistemas de aterramento existentes no imóvel para esta finalidade. Ou seja, a barra o eletrodo de aterramento, ele deve ser único e específico e exclusivo para a cerca elétrica. Você não pode utilizar o mesmo aterramento que já tem ali na casa do seu cliente, você não deve utilizar, a norma proíbe, ok? E você também não pode usar o neutro da residência como aterramento. Aí também está específico isso na norma, não coloquei aqui, mas ele está específico lá, e você também deve seguir a NBR, conforme a gente falou, a EBNT, tá, que rege ali as normas. Então tem a NBR 5410, né, e você deve seguir também as normas ali na parte de elétrica. Então você não pode fazer isso. Quando eu falei eletrodo, o que você tem que entender do que é eletrodo? Por isso a importância, né, de você ter pelo menos um conhecimento básico aí de elétrica para você fazer as suas instalações. O eletrodo não é a haste de aterramento, mas sim o conjunto, né, que vai fazer ali o aterramento. Então, se você tiver 3 hastes de aterramento, tem o condutor de cobre que segue todo o perímetro ali, então esse condutor e as 3 hastes é o eletrodo de aterramento, certo? Então, na parte de cerca elétrica, obviamente, você vai usar apenas uma haste e você pode considerar essa haste como eletrodo. Então, inclusive, aqui eu estou mostrando, né, o aterramento para você que de repente não conhece ainda as normas, né, da NBR 5410. Ele tem que ter uma haste de no mínimo 2,5 metros. Você tem aqui a caixa de inspeção. Então essa caixa de inspeção ela não pode ser fechada, por isso que ela tem esse nome de caixa de inspeção. Ela precisa ser aberta, ela tem uma tampa que você coloca em cima, porque se você precisar fazer algum tipo de manutenção,
e é possível fazer a manutenção ali no sistema. Agora nós vamos falar aqui sobre os componentes aqui de isolação, né? As hastes e o cabo utilizado. O sistema adotado deverá ser constituído por isoladores fabricados em material de alta durabilidade, não higroscópico. Que significa não higroscópico? Quer dizer que ele não chupa água, né? Ele não recebe, ele não fica ali se encharcando de água, absorvendo a água, tá? E com capacidade de isolamento mínima de 10 kV, mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos em material isolante. Então, o material deste isolador aqui, ele deve ter no mínimo um isolamento, né, de 10 kV, assim como o cabo de alta tensão aqui, né, a gente chama de cabo de alta isolação. Esse cabo também deve ter aí o isolamento mínimo de 10 kV. Aí aqui já vai até um adendo. Na norma também especifica que você deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante. No caso aqui, dos 3 fabricantes que eu citei, Intelbras, JFL e AGL, eles recomendam que este cabo aqui ele seja de no mínimo 20 kV. Então, não adianta você comprar cabinho barato para colocar, economizar no cabo, porque isso aqui é o que você menos gasta na sua instalação. Normalmente você não gasta mais de 4 metros aí, né, 2 metros para cada cabo, né, são 2 vias, então você acaba utilizando no máximo isso na maioria, óbvio. Pode acontecer de ter mais em alguma instalação ou outra, mas em geral não passa disso, né. Normalmente nas minhas instalações não passa nem de 2 metros, cada cabo normalmente fica apenas 1 metro. E ele precisa ter essa isolação. Então, por ele ter esta isolação, né, de até 20 kV, então você pode, esse material aqui, ele não precisa ter um espaçamento aí de 10 centímetros aqui para a haste que está segurando ele, porque ele está promovendo aqui a eficaz isolação do material. Então o arame até ele. Agora vamos aqui para outro artigo, artigo 8. O que diz o artigo 8 aqui? Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou estruturas similares, o primeiro fio do arame energizado, então esse fio que está aqui embaixo, esse primeiro aqui, deve estar a uma altura mínima de 2,20 metros em relação ao nível do solo da parte externa. Então significa isso. O arame que está mais baixo, ele deve ter uma altura mínima entre ele e o solo. Então, não é o pé, né, da sua cerca elétrica ali, né, o muro, que tem que ter essa altura mínima. Quem tem que estar à altura mínima do solo é este último arame, 2,20 metros. Nas minhas instalações, eu não deixo menos do que 2,5 metros. Eu ainda acho que 2,20 metros é muito baixo, e quando eu vou nos meus clientes, eu não recomendo, e sempre falo que precisa ter uma altura mínima. Então a gente parte para outras formas ali, né, para fazer a cobertura para o cliente. A gente evita que seja instalado aí a menos de 2,5 metros. E tem um adendo aqui, que é proibida a instalação da cerca elétrica a menos de 3 metros de recipientes destinados ao armazenamento de GLP, é o gás liquefeito, aquele gás de cozinha, né, que você utiliza. Inclusive, a gente, num canal aqui de um parceiro nosso, né, a gente conhece, ele teve que fazer uma manutenção numa cerca elétrica de um depósito de gás. E aqui, infelizmente, a gente vê como profissionais de outras áreas que deveriam fazer a regulamentação, muitas vezes exageram, né, em alguns quesitos, e em outros quesitos, por não conhecer as normas, acabam ali passando desapercebido. O Corpo de Bombeiros ali da região, isso aconteceu em Minas Gerais, né, é um canal ali de Minas, e ele teve que arrumar para o cliente dele, não foi ele que fez a instalação, então ele foi arrumar a instalação de outro instalador,
porque o Corpo de Bombeiros interditou, né, e falou que ele precisava arrumar a cerca elétrica. O que o Corpo de Bombeiros exigiu? O espaçamento entre uma haste e outra tinha que ser um espaçamento de menos de 1 metro. Se eu não me engano, estava marcado meio metro lá que o bombeiro exigiu, uma exigência totalmente incabível, que não tem nada a ver que o bombeiro exigiu ali. Posso falar isso com certeza. Tá? É uma pessoa que fez isso é totalmente despreparada. Então não há necessidade nenhuma de se colocar uma haste a cada meio metro. Eu acho que cada 1 metro, meio metro. Se eu não me engano, foi cada 1 metro ali nesse caso. Não precisava disso. E no principal que precisava ter feito, o bombeiro não exigiu, que foi a distância de 3 metros de distância, né, entre a cerca e os botijões de gás. Então, no meio desse vídeo ali, ele vai mostrando ali a cerca, né, que foi arrumada e foi aprovada pelo bombeiro, mas existe uma parte ali dela que não fazia isso, né, não estava uma distância mínima de 3 metros. E isso o bombeiro não viu. Então a gente vê que é um profissional da área da saúde, da segurança da saúde, né, o Corpo de Bombeiros, ali destinado à parte de segurança, né, para ser mais exato, mas infelizmente não conhece a norma, né, a pessoa que fez a vistoria, e falou, né, essas coisas aí. Obviamente o profissional que foi fazer teve que seguir, né, a recomendação dos Corpos de Bombeiro, porque senão o imóvel não poderia mais ali ficar aberto ali vendendo o botijão de gás. A gente vê o despreparo aí de muitos profissionais. Aproveitando que a gente está mostrando esse vídeo, hoje a maioria das centrais de cerca elétrica, incluindo a Intelbras, que a gente está citando bastante aqui, é referente ao aprendizado de perímetro. Isso não é uma exigência da norma, mas é algo muito importante para as centrais de cerca elétrica. Hoje a maioria dos fabricantes também já tem esse recurso. O que significa aprendizagem de perímetro? Quando você liga a cerca elétrica, nos 10 primeiros segundos, ali, os 10 primeiros pulsos que a central faz, né, de choque, ela faz um reconhecimento do tamanho total da cerca elétrica. Então ela vai percorrer o choque, ela vai ver quanto tempo, né, o pulso vai e volta, né, em quanto tempo ele demora para percorrer. A gente sabe que isso é milissegundos, é algo muito rápido, né? Mas ela faz isso, ela verifica também a tensão com que está saindo e voltando para a cerca, e ela consegue saber se ela foi violada no meio do percurso. Por exemplo, muita gente tem dúvida. Se por um acaso uma pessoa colocar aqui um fio, né, ela conseguir colocar com um jacaré, por exemplo, aquele que você prende ali para fazer a chupeta no carro, né, você fazer abastecimento da bateria, né, recarregar a bateria do carro. Se ela colocar aqui um cabo aqui, outro cabo do outro lado, e assim fizer nas 4 e cortar aqui no meio, então não estaria interrompendo a passagem de energia, ela continuaria passando por este cabo, mas o meio estaria livre. Se a central de cerca elétrica, né, a sua central eletrificadora, ela tem esse recurso de aprender, né, de aprendizagem, de saber o tamanho da sua cerca elétrica, se a pessoa faz isso, ela está alterando o tamanho, ela está deixando o tamanho maior. A central reconhece que isso foi feito e ela faz o disparo. Então isso é um recurso muito importante. Eu aconselho que você verifique se a central que você está comprando, adquirindo aí para você ou para o seu cliente, tem esse recurso. Agora a gente vai aqui para as partes de alerta. Então, perigo cerca elétrica. Tem diversas placas no mercado, com cores diferentes e tal, mas até isso tem uma norma. E a gente vê diversas placas que estão no mercado, que estão totalmente fora do que a norma exige. E o que a norma exige? Aqui no artigo 11, fica obrigatória a instalação a cada 10 metros de cerca energizada, as placas de advertência. Então, no mínimo, a cada 10 metros, aliás, no máximo, né? No máximo, a cada 10 metros tem que ter uma placa. Eu costumo colocar a cada 5 metros nos clientes, até porque isso é um material muito barato. Só que ela tem aqui como ela deve ser feita. Então, ela precisa ter o fundo de cor amarela, então ela não pode ser laranja, vermelha, azul, laranja, qualquer outra cor vermelha, ela não pode, ela tem que ter a cor
amarela, isso é exigido por norma. Os caracteres grafados têm que ser na cor preta, então não pode ter coisa escrita ali em branco, em vermelho, em azul, em verde, seja qual cor for, não pode. Tem as dimensões aqui, né, de espessura, e tem que conter esse texto aqui, ele tem que ter esse texto. Pode ter outras coisas escritas, mas no mínimo tem que ter isso aqui: cerca energizada, cerca eletrificada, cerca elétrica ou cerca eletrônica. Então qualquer uma dessas quatro aqui, isso aqui precisa ter na placa. Então você está vendo aqui que tem grafado, né, aqui o perigo, né, tá bem destacado, e está escrito aqui cerca elétrica. Além disso, conter o símbolo em cor preta, que possibilite, sem margem de dúvida, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque. Então você vê que ele tem esse símbolo aqui, e todo mundo conhece, sabe o que ele quer dizer, que ali tem um risco de choque. Então isso aqui é fundamental. A placa precisa ter essas informações e tem que seguir exatamente isso aqui. Pode ter outras informações, como o telefone da empresa ou alguma outra informação, ela pode. Desde que, se você colocar outras informações, o restante não fique muito pequeno para que a pessoa não identifique o que está escrito ali. Então, se não interferir no layout e não sair dessa norma, né, de cores, principalmente o preto e o amarelo, você pode colocar outras informações sim. André, depois que eu fiz aqui a instalação da cerca elétrica, como que eu posso fazer os testes? Se ela está funcionando, se ela não está, como que eu posso fazer isso? Você tem algumas maneiras de fazer. A maneira profissional é utilizando o voltímetro apropriado. Então isso aqui é um voltímetro para a cerca elétrica, né? Inclusive ele está marcado aqui para a cerca elétrica. No caso desse voltímetro aqui, deste modelo, ele faz até a leitura de até 20.000 volts. Você pode utilizar ele. E a gente tem um vídeo aqui do nosso parceiro, nosso xará, né, o André Mafra, que é do canal Engeral, o maior canal de elétrica aqui da América Latina. Recomendo muito esse canal para você. Então, ele explica aí como você pode fazer para medir, né, quais são as formas que você tem para saber se a cerca está funcionando. Vamos colocar aqui para vocês. Fala, meus queridos! Ó, brincadeiras à parte, mas não dá para testar uma cerca elétrica desse jeito, né? Mas, de tanto vocês pedirem, eu resolvi testar a cerca elétrica aqui da Engeral. Mas será o que rolou? Será que eu tomei choque? Será que o equipamento que eu estava usando protegeu? Viu? Tá aí, então, 3 formas diferentes de testar a cerca elétrica. Uma amadora, outra segura e outra profissional e segura, lógico. Bom, gente, não dá pra gente colocar o vídeo todo dele aqui. Tá curioso? Quer saber quais são essas 3 maneiras aí para você saber se a cerca elétrica está funcionando ou não? Eu vou deixar aí na descrição do nosso vídeo um link para esse vídeo lá no canal da Engeral. Não se esquece lá, faz um comentário no vídeo, fala que você veio do canal Arseg. A gente também agradece demais aqui um outro parceiro nosso, que é o Alexandre, do canal Papo Segurança também, que deu algumas dicas para a gente do que a gente podia tratar aqui neste vídeo. Então, Alexandre, muito obrigado aí também pela sua colaboração. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí os seus comentários. Você tem alguma dúvida, deixa os seus comentários aí pra gente. Dá aquele joinha, porque você sabe que isso aí ajuda muito o nosso canal a crescer. Curte, né? Compartilha com seus amigos. E lógico, se você não está inscrito ainda no nosso canal, clica aí para se inscrever. E não esquece que tem um sininho aí para você marcar e ativar as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo no nosso canal, você será notificado. Não esquece também que nós temos aí um portal EAD com alguns treinamentos muito bacana para você aí da parte da área de segurança eletrônica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.